Olá pessoal que acompanha o nosso canal, estou hoje no Zoo de Balneário Camboriú e resolvi parar para gravar um vídeo para o canal. Observe que o ambiente aqui cercado, cheio de verde, ouvindo o som dos pássaros, então é um ambiente bem gostoso para relaxar e próprio também para a gente bater o nosso papo de hoje, onde nós vamos estar tratando sobre como não pirar nessa pandemia. No meu dia a dia, a minha rotina ela está muito envolvida com a questão da prática de auditoria. Então é análise de balancetes, pastas de prestação de contas, participação de assembleia e também com relação aos cursos que a gente ministra para os síndicos. Estou gravando esse vídeo agora finalzinho de março de 2021, então basicamente faz um ano que estamos nesse ambiente aí da pandemia, que trouxe toda uma mudança nas nossas rotinas, na nossa vida, e também trouxe à tona o medo, trouxe a violência, trouxe também algumas coisas boas, que são as pessoas estarem ali mais ligadas à sua família, mas estamos aí envolvidos num ambiente de incerteza, e isso é muito desconfortável. Estamos num ambiente de pandemia com descontrole, os nossos governantes sem saber o que fazer, e aí diante de todo esse cenário, surge aí uma pergunta: como não pirar nessa pandemia? Eu moro em apartamento com minha família, tenho 2 filhos, 2 crianças, e as minhas atividades estão sendo feitas então em home office. E criamos então uma edição, um projeto de curso online, que é uma nova experiência, um novo desafio, mas é diferente de estar numa sala de aula. Então nós hoje estamos experimentando uma fase de mudança na nossa área profissional. Não sabemos como vai ser daqui para frente, se vai voltar aquela rotina de estarmos em sala de aula. Mas a verdade é que a gente tem acompanhado nos condomínios os ânimos muito exaltados. Há decretos saindo aí semanalmente dos governadores, dos prefeitos, ora proibindo, ora liberando, e tudo isso cria um ar de conflito, principalmente quando se fecha algumas áreas comuns, né? Então as pessoas querem fazer festa, querem fazer confraternização, e aí o síndico proíbe, cria toda aquela situação de estresse, né? O síndico, na verdade, ele está proibindo porque ele está cumprindo ali uma determinação legal de um decreto, mas muitas vezes os condôminos não entendem isso. Então está todo mundo sobrecarregado, todo mundo muito estressante, trabalhando em casa, e aí tem a questão da família, você não poder sair, isso também não tem como descarregar esse estresse, os noticiários então tratando sobre a contagem dos mortos, e hoje já passamos de 300 mil no Brasil, então fica aquela sombra, né, de morte, aquela sombra do Covid sobre as nossas famílias, nossas vidas. Não sabemos como que vai ser, como que vai desenrolar. Acreditamos que com a situação do avanço da vacinação, a situação tende a melhorar, mas a verdade é que hoje nós estamos no pico, né, da pandemia no Brasil. E o que não fazer, o que fazer então para não pirar? O que fazer então para você cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional? Por isso eu estou gravando aqui esse vídeo também num local mais relax, num local mais livre, num local onde a gente possa estar fazendo a sua conexão com a natureza e também conosco. O que fazer para não pirar então nessa pandemia? Eu enumerei ali 4 itens, e o primeiro é você ter uma atitude de gratidão ou de gratitude pelo que você tem. Nossa economia foi atingida, sua economia doméstica também foi atingida, sua liberdade foi atingida. Então, se a gente focar naquilo que a gente não pode fazer, naquilo que a gente está perdendo, naquilo que a gente deixou de fazer ou deixou de ganhar, a tendência é que se abata sobre nós um ar de tristeza, de depressivo, porque quando nós focamos naquilo que não temos, naquilo que não podemos fazer, no negativo, automaticamente
esse sentimento de perda, ele vai aí alimentar a nossa tristeza, e aí tendemos a ir para um estado depressivo, um estado emocional depressivo. Então a ideia, quando você desperta para ter uma atitude de gratidão, de gratitude pelaquilo que você tem, um olhar para aquilo que você tem, a tendência você vai observar que você é mais rico do que pensava, que você já é uma pessoa abençoada quando você olha aí para sua família, que você está com saúde, que você tem uma casa para morar, que você tem alimentos na sua mesa, e que mesmo nessa situação onde muitos não têm essa situação, não têm essa condição que você tem, que muitos perderam seus familiares, muitos estão com o familiar internado. Nesse momento, se você analisar que você é abençoado e você deve ser grato, por quê? Porque apesar de todo esse caos social, você tem coisas pelo qual você pode agradecer. Sua saúde, a sua família, seu trabalho, a sua atividade, o seu trabalho nos condomínios, seus clientes, um lar para morar, uma cama para dormir, seus alimentos. Então tudo isso, se você olhar, já é motivo mais que o suficiente para você agradecer. Um segundo passo para você não pirar nessa pandemia é também viver o presente. Viver o presente é estar centrado no agora, é viver cada momento, é curtir aquele momento de um café da manhã com a sua família, de quando você está no almoço ali, está centrado na refeição e também nas pessoas que estão em volta. É você estar focado no presente e não deixar que a mente te leve para outros cenários, que muitas vezes os nossos pensamentos ali, eles criam aqueles burburinhos e criam cenários aterrorizantes, né? Aterrorizantes de como vai ser o final de 2001, como é que vai ser a economia, como é que vai ser a política, será que vou estar vivo? Então aquele cenário caótico, a mente gosta de trabalhar isso. E eu quero falar uma coisa para você. Você não é os seus pensamentos, você é aquele que pensa. Então os seus pensamentos não são você. Os seus pensamentos, ele flui pela sua mente. Se você observar, né, esses pensamentos estão ali constantemente ali latejando na sua cabeça. E se você tiver um olhar que você não é os seus pensamentos, você é o que pensa, e você tem que usar a sua mente, a sua capacidade intelectual para o seu benefício, e não deixar que a sua mente tome você, os seus pensamentos tomem você com pensamentos catastróficos, pensamentos negativos. Então você tem que ter ali um despertamento de consciência, começar a olhar os seus pensamentos e focar no agora. E o que é o agora? É o hoje. Não sabemos como é que vai ser o próximo dia, como é que vai ser o amanhã. Também não adianta ficar com aquele ar saudosista de desejar, de querer viver aquele momento que estávamos antes da pandemia. O que nós temos agora é um momento presente, então nós temos que focar nesse momento presente. A partir do momento que você traz a sua mente para o agora, para o presente, tende a diminuir essa sensação de estresse e de segurança, porque você sente a vida, você está ali sentindo o ambiente no que é real e não do que é imaginário, naquilo que você está criando. Um terceiro passo que eu quero trabalhar aqui com você, de como não pirar, né, nessa pandemia, é você olhar atentamente para os seus medos. Quando eu olho para os meus medos, os medos de faltar trabalho, o medo de contrair o vírus, o medo da economia desandar, o medo da falta, o medo que tantas coisas ruins que passam na nossa cabeça e que nos aterrorizam. Normalmente eu olho para esse medo e verifico se ele tem sentido, se ele
começo a observar ele, começo a observar esses movimentos. E quando eu observo esses medos, eu vejo eles como aqueles nevoeiros pela manhã que estão ali em volta das montanhas. Pela manhã, aquele nevoeiro, ele é denso e ele cerca a montanha e você não consegue enxergar. Mas à medida que a manhã vai se aproximando do meio-dia, à medida que o tempo vai passando, vai vindo o sol e os raios do sol vão dissipando esse nevoeiro, trazendo ali um novo horizonte, vai dissipando, e aí você consegue ter visão, consegue enxergar o fato de verdade, que é enxergar a montanha. Então, quando você começa a olhar e observar e perceber os seus medos, você vai ver como o seu olhar, a sua percepção, como aqueles raios de sol que atingem o nevoeiro. Eles vão se dissipando e você vai observar que esse cenário, que esses pensamentos, que esses medos são fantasiosos, são criados pela sua cabeça. Então, é necessário que você realmente tenha uma atitude positivista, uma atitude realista. E qual é a realidade? A realidade é que hoje você está vivendo uma situação que inspira cuidado. Não podemos negar a existência do vírus, mas temos que tomar os cuidados. Sim, temos que usar máscara, álcool em gel e não aglomerar. Sim, mas não podemos ali viver refém dos pensamentos negativos. Não podemos viver refém dos nossos pensamentos e dos nossos medos. Temos que enfrentá-lo, temos que olhar para ele e confrontá-lo. E a gente vai observar que essa ansiedade, esse aperto no coração, esse sentimento que as coisas não vão dar certo, eles vão se acalmando, a mente vai se acalmando e você começa a experimentar ali uma tranquilidade, começa a experimentar um outro sentimento, um outro ambiente. Isso por quê? Porque você está trazendo a sua mente para o agora, está trazendo a sua mente para a realidade dos fatos. Diariamente somos bombardeados com notícias ruins, mortes diárias acima do patamar de 2.000, só que diariamente também os números mostram outros fatos. Existe 2.000 pessoas que estão morrendo por dia, mas também estão nascendo e estão se curando, e temos aí milhões de pessoas que a cada dia não morreram. Esses números não são mostrados. Então a nossa mente tem apenas um viés ali de olhar os dados negativos, mas quando se mostra um dado na TV, sempre lá está o gráfico de quantos foram contraído o corona, mas também no mesmo gráfico tem quantos se recuperaram, quantos que ainda não pegaram a doença. E nesse caso a mente não olha para esses dados positivos, ela foca apenas nos dados negativos. Então um outro passo, uma outra sugestão de como não pirar nessa pandemia é você tirar um tempo para fazer uma conexão com você mesmo, com as suas emoções, olhar para as suas emoções, fazer uma autoavaliação e não se desligar da sua essência e buscar também um contato com a natureza, como eu estou fazendo aqui agora. Eu praticamente o zoológico deserto, e isso nos faz também ter uma conexão com a natureza, né? Não fazer aglomeração na praia, mas buscar de repente alguns dias alternativos, horários alternativos, você visitar a área rural, fazer alguma atividade ligada à natureza, buscar colocar os pés nas gramas, andar descalço, fazer alguma atividade que possa descarregar essa tensão e que possa te energizar. Se você olhar para você mesmo, você vai observar que existem atividades que te reconectam com o universo, com Deus, com a vida, com você. Então, volte a fazer essas atividades que talvez no dia a dia, quando você estava ali na correria, não conseguia mais.
Tô falando para quem? Eu tô falando para você que é síndico, você que me acompanha no nosso canal, você que gosta de ouvir coisas sobre finanças, sobre a vida condominial, sobre o dia a dia dos condomínios. Então, essa é o nosso conselho hoje para você, fazer essa reconexão, buscar essa reconexão com a natureza, com você, e ter essa convicção que o que nós estamos passando é um momento de transição, é um momento de transformação. Depois de uma tempestade, o sol sempre volta a brilhar e você vai precisar estar bem para dar continuidade na sua vida, na sua família, na sua trajetória profissional. O mercado então tem muito a que oferecer, tem muito a se desenvolver. Graças a Deus nós estamos no mercado que é um mercado próspero, é um mercado que apesar de toda essa crise, ele não foi atingido, né? O mercado de condomínio ele tem uma outra dinâmica, então ele não depende de vendas. Então você que é síndico, você que trabalha em administrador de condomínio, você tem então que buscar, você tem que estar bem, porque você convive com pessoas, e convivendo com pessoas você precisa então às vezes absorver muita negatividade, e para você não absorver isso não te deixar doente, você precisa ter inteligência emocional, precisa estar bem com você mesmo, precisa criar barreiras, né, para que essa negatividade, que os problemas dos outros não te afetem. E para isso você precisa estar lúcido, precisa estar com a mente livre, né, e não sobrecarregado, senão vai entrar em confronto. E a gente vê ali muitos síndicos sofrendo ali com uma carga de estresse, alguns até desistindo da função, outros até entrando em depressão por ter que administrar tantos conflitos no condomínio. Então, o vídeo de hoje é como não pirar nessa pandemia. Então, nós trabalhamos ali 4 passos, né, trabalhando então essa questão de você estar vivendo o presente, de você se conectar com a natureza, você olhar para os seus medos e enfrentá-lo, porque ele não é maior do que você, e também você ter uma atitude de gratidão, de felicidade, de honrar aquilo que você tem. Quando você pensa nas coisas boas que você tem, automaticamente vem um sorriso, automaticamente vem algo que transforma, né, algo que é essa alegria genuína que vem de dentro, essa sensação que você está sendo cuidado, essa sensação que não há falta. Por quê? Porque maior do que tudo isso é Deus, maior que tudo isso é o universo, maior que tudo isso é a vida. Essas coisas vão passar, então tenha essa certeza, foque naquilo que você tem e não naquilo que você acha que está perdendo ou que você não tem. A partir do momento que você faz isso, você vai observar uma nova liberdade emocional, uma nova liberdade mental, as coisas vão começar a acontecer, né? Você vai começar a observar sobre um novo ângulo, uma nova perspectiva, a vida, o mundo, as coisas que te cercam, e isso vai criar uma nova motivação para você caminhar, para você seguir. Então, pessoal, fizemos então um vídeo diferente aqui no canal hoje, um vídeo mais relax, até porque a gente não pode ficar indiferente a essa situação do Covid e essa situação do Corona. Estou confiante que nós vamos superar tudo isso, vamos tirar de tudo isso muita aprendizado para a vida, aprendizado para a área profissional, que a nossa sociedade vai crescer, que a ciência e a inteligência humana vai sobressair, juntamente também com a fé, com as virtudes humanas. Então nós vamos superar tudo isso. Isso que eu tenho falado para vocês é o que também tenho sentido no meu coração e tenho vivenciado na prática da auditoria. Hoje eu trabalho em home office, graças a Deus sempre tem surgido ali alguns trabalhos para nos manter. Com relação aos trabalhos de curso de síndico, estamos fazendo também essas atividades de forma online, segura, né? Trabalhando sempre a mentalidade dos nossos alunos, trabalhando a mentalidade dos nossos colegas, para que a gente consiga então superar tudo isso
e observar que dias melhores virão. O que nós temos é o agora. Vamos dar graças a Deus e honrar esse agora para estar com a nossa família, se conectar conosco, se conectar com a nossa natureza, né? E fazer então esse movimento de mudança interna, de transformação. Um abraço do professor Odimar Manuel e muito obrigado por você ter ficado aqui esses 20 minutos dando atenção e trocando esse bate-papo comigo. Até mais!